Não caiam no papo de vendedores de curso de empreendedorismo, de que o preço das coisas é relativo, de que o salário é relativo, porque nada disso é relativo. A partir do momento que a gente vive em um país de uma realidade de subdesenvoltura, né, e de um condicionamento a instituições empobrecidas, não existe uma forma da pessoa mudar a realidade de vida dela se ela não está conseguindo nem comer. E calma que isso daqui não é um papo socialista, eu sou libertária, eu sou a favor do capitalismo de livre mercado, né? A liberal clássica radical mesmo, essa sou eu, mas a gente precisa conversar sobre países que têm uma instituição de subdesenvoltura e que tem um baixo nível educacional e de intelectualismo como o Brasil. As pessoas muitas vezes não conseguem o nível nutricional correto para que elas pensem, para que elas raciocinem, elas não têm vitaminas, elas não produzem hormônios necessários para às vezes fazer uma simples conexão sináptica. É muito triste falar isso e dá vontade de chorar ao falar isso, mas infelizmente a gente não pode tratar as pessoas do nosso país como se elas tivessem a opção de fazer muitas vezes escolhas racionais quando elas não têm nem como subsistir. Então elas vão no que é mais fácil, nas pessoas que vão se alimentar desse discurso populista e que condiciona as pessoas a uma realidade de longo prazo que é deprimente mesmo. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma das mais complexas cargas tributárias do mundo em relação ao que viria a ser impostos regressivos. O que são esses impostos regressivos? Aqueles que vão incidir nos mais pobres através do consumo e através do nível de renda, do nível salarial dessas pessoas mais pobres. A gente tem uma das cargas tributárias mais complexas do mundo. Eu não quero dizer que nós somos o país que mais paga impostos em nível de proporção do produto interno bruto, mas que esses impostos eles vão incidir sobre o consumo e obviamente vão impactar nas populações mais pobres. Além disso, quando a gente pega o imposto sobre o valor agregado e aqueles impostos que vão incidir também sobre a cadeia de produção, eles vão impactar principalmente no médio e no pequeno, né, empresário. A nossa carga trabalhista ela não consegue trazer uma desenvoltura de uma melhoria salarial. Na maioria das vezes, o pequeno e o médio empresário vão ser afogados por obrigações que ele poderia delimitar através do nível de complexidade curricular, por exemplo. O que é muito justo em nações que estão se desenvolvendo e estão trazendo ali um amplo, né, debate de conhecimento, de instituições, de nível educacional e etc. Então, quando a gente fala que o nosso país tem uma carga tributária que é complexa, isso significa que muitas das vezes os impostos não estão saindo, por exemplo, dos lucros operacionais, que é aquele lucro depois que você desconta os custos de uma determinada empresa, de uma determinada indústria como um todo, dentro da composição agregada. A gente está falando que esses impostos eles vão impactar na vida da população mais pobre. Então, por mais que no curto prazo você aumente os gastos do governo e, em consequência, isso gere um crescimento maquiado do PIB, inclusive em termos reais, e você consiga, né, aumentar o consumo das famílias em relação ao que eles vão comer, ao que eles vão fazer, no longo prazo esse problema ele vai perdurar para diferentes realidades e gerações, como por exemplo os nossos filhos, os nossos netos, se a gente não entender que o crescimento ele tem que ser massivo na industrialização do país, no nível de capital físico do país. Caso contrário, a gente vai viver de subsídio pelo resto da vida. E não tem como a gente culpabilizar as pessoas que não conseguem ter esse raciocínio básico, porque muitas vezes essas pessoas não estão tendo alimento na mesa. Então fica muito mais fácil a gente se virar para essas propostas populistas que elas não trazem um condicionamento de longo prazo. É muito bonito você de fato fazer coisas que vão ajudar no curto prazo, mas se você está fazendo essas coisas e ao mesmo tempo você não está estabelecendo uma meta para daqui 10, 20 anos, não adianta nada, você está basicamente querendo uma reeleição. E aqui eu não estou falando de político X ou político Y, eu estou falando da classe política sem fazer distinção de esquerda, direita, centro, tá? E nesse meio vai ter gente que vai querer lucrar com a ignorância, vendendo curso, pedindo para que você, né, assine a plataforma do Tigrinho, para que você jogue. Não faça isso. Não venda sua alma. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue difundir maior conhecimento, alertar as pessoas, ajudar essas pessoas, mas muito cuidado com aquilo que você acredita na internet. A internet, ela, infelizmente, né, ainda precisa de passar por grandíssimas reformas, e eu falo de reformas de leis privadas, não estou falando de leis públicas, a forma como as plataformas lidam com essa parte do conhecimento que é difundido e do que é passado para terceiros, né? E no mais é isso. Um beijo. Fica aí o alerta.